E já começo com ela, que é maravilhosa e nos ajuda a cuidar da pele, das unhas, do cabelo. Ela que é, eu disse, né? Se não for a melhor, para mim é a melhor. Uma das melhores dermatologistas desse país. Sem dúvida, a mais prestigiada. Ela é referência, inclusive, para todos os dermatologistas. E ela é minha dermatologista, a doutora Lígia Cogos. Seja muito bem-vinda. É como se eu estivesse recebendo um Oscar. Ai, mas eu queria ter um Oscar, uma estatueta. Só posso um abraço aqui, pessoal. Olha, Como vai ficar preocupado? Depois de uma apresentação dessa, eu sinto como se eu tivesse ganho um Oscar. Maravilhosa, mas você sabe que você merece, né? Porque quando eu digo assim que você é uma das principais referências, que você é prestigiada, eu não falo isso assim de achismo. Eu tenho muitas amigas que também são dermatologistas, muitas, e todas elas têm uma admiração tão tremenda por você, pelo seu trabalho. Todas falam, nossa, mas a doutora Lígia Cogos, ela é demais. Ela é boa, né, Cláudia? Elas falam assim, ela é boa, né? Como ela é assertiva. Então eu falo isso de tanto que eu ouço todo mundo falando bem de você. E até porque eu também estou muito contente com a minha pele, Um tá? monumento desse aqui, apresentando, eu estava brincando com ela, que ela pode causar um infarto, assim, em alguém, em algum cavalheiro menos preparado cardiologicamente. Doutora Lígia, vamos sentar aqui para conversar. Passei para cá na sua frente, desculpa. Falar sobre pele, unha, cabelo, né? Eu fico muito contente porque você é uma daquelas médicas que me dá muita satisfação em entrevistar. E você não esconde nada, né? É assim, você faz uma entrega generosa para o nosso telespectador. E eu fico grata porque eu conheço bem o interior do nosso país. E as pessoas são carentes mesmo de informação e de um bom profissional, de um especialista. Então, eu gosto de abrir para que o telespectador pergunte. Topa? Vamos lá. Você que está assistindo hoje é o entrevistador, a entrevistadora. Pode mandar sua pergunta. Já temos algumas no 119 50 45 18 40. Mas já vou pedir para a produção colocar na tela, porque senão eu vou fazer as minhas perguntas aqui e vou acabar perguntando o que você também gostaria de perguntar. Então eu vou começar pela Daniela, que é de Santarém, no Pará. E ela diz assim, sinto meu rosto vermelho e queimando com muita frequência. Pode ser rosácea? Interessante a pergunta, e a Daniela mora num espetacular estado do Pará que é muito quente e mesmo em dias mais frescos sente-se aquele mormaço. Quando se sai de um ambiente mais refrigerado, por exemplo, é comum a pessoa sentir como um golpe de ar quente no rosto. Essa vermelhidão no rosto pode decorrer se ela tem, não sabemos, a Daniela não nos contou se ela tem desde menina isso, se é desde tenra idade, mas possivelmente ela já sinta há um bom tempo. Pode ser rosácea, sim, pode ser uma fotossensibilidade e veja que curioso, pode ser até um desequilíbrio da pele que seja de fundo um pouco oleoso demais, e com isso acabe causando uma espécie de uma dermatite. Vá, Daniela, procure um dermatologista, vale a pena para ele descobrir a causa dessa vermelhidão. Perfeito. Eu acho que a Daniela acabou ajudando a muitas pessoas, porque eu conheço pessoas que têm o rosto que de repente fica vermelho e elas falam, nossa, tá queimando aqui, mesmo em dias mais frios. Interessante. Então fica aí a dica para todos. Procure um dermatologista. Próxima pergunta é da Ana Maria. Ela é de Goiânia, em Goiás, e ela pergunta, a remoção de tatuagem só pode ser feita por um médico dermatologista? É melhor que seja. Goiânia é uma terra de mulheres muito bonitas. Há uns anos atrás, quando estive lá, fiquei extasiada de ver tantas mulheres bonitas e de todas as idades. E as tatuagens, que é algo que frequentemente vem o arrependimento depois, deve ser feito com laser. Se for uma tatuagem não colorida, é mais fácil de tirar do que as coloridas. Pensem 20 vezes quando tiverem vontade de fazer tatuagem, porque é comum, é muito frequente o arrependimento chegar e, dependendo da cor da tatuagem, usam-se lasers mais e mais complexos. Tire com um dermatologista, porque ele vai saber manejar. Sempre há algum inconveniente na retirada
de uma tatuagem, fica um pouco irritado às vezes, um pouco recoberto com crostas, e ele vai saber manejar isso da maneira que fique o mais perfeito possível para você. Maravilha. Eu vou até aproveitar para reforçar aqui para as meninas, adolescentes, jovenzinhas, que às vezes tatuam o nome do namorado no seu próprio corpo, né? Lembrei até da música da minha filha que ela fala: meu corpo não é seu. E assim, o nosso corpo é nosso. Você não precisa colocar o nome de namorado nenhum no seu corpo, porque o seu corpo sempre será seu. Presta atenção nisso. E outra, a vida muda o tempo todo. Aí daqui a pouco acabou essa história, aí vem uma outra e você tá lá com um nome que não vai agradar o próximo namorado, né? Então, evite. Pelo menos é o meu conselho. Eu sou até contra colocar a foto de outra pessoa junto no WhatsApp, seja quem for. Eu também sou super contra. Que é isso? Olha, para ter um casal, a gente precisa de 2 pessoas. Então, individualidade sempre, gente, né? Tá vendo aquele moço ali, bonito, Paulinho? Ele tá me esperando. Eu vou ali dar um recadinho e eu volto já. Mas tá bom? Esse é o meu moço bonito. Ele é considerado aqui chamado de príncipe do merchan, doutora Lígia. Doutora Lígia Cogos, vamos voltar para as perguntas? Vamos voltar. Então vamos lá, a produção pode liberar aí. Olha, a Adriana de São Paulo, ela tem um filho de 1 ano e 8 meses. Aí ela diz: atrás da coxa dele apareceu uma mancha avermelhada e a pele ficou com aspecto grosso. O que pode ser? Uma mancha avermelhada, um bebê ainda, né, de 1 ano e 8 meses, aspecto grosso. Se fosse uma mancha avermelhada lisa com a textura normal, poderia ser simplesmente uma mancha vinho do Porto, que é uma mancha de nascença. Mas ela está nos dizendo que é grosso, áspero. Pode ser alguma irritação, alguma dermatite, alguma coisa que encostou lá e sensibilizou. Claro que pode ser também uma lesão névica, um névo, algo congênito, e que agora, quando ele ultrapassa um pouco o primeiro ano de vida, se torna um pouco mais áspero, né? Com uma textura sobrelevada. Como não temos foto da lesão aqui, a melhor coisa é: o próprio pediatra pode dar uma opinião, o próprio pediatra terá toda a capacidade para dar uma opinião, e no caso de dúvida do pediatra, o dermatologista vai ajudar o pediatra a esclarecer a questão. De qualquer forma, não será nada grave. Ou será uma irritação passageira, que é uma pomadinha simples resolve, ou será uma lesão congênita, que pode ser até uma marca registrada do bebê, ou se depois o bebê não gostar da marca, pode ser retirada. Agora, uma marca registrada do bebê, ela pode aparecer assim no meio do caminho? Pode. Ela não é necessariamente já visível na hora do nascimento. Ela pode aparecer, e é isso que confunde muitas pessoas, ela pode aparecer durante o 1º, 2º, até 3º ano de vida. Olha que interessante, gostei dessa informação também. Próxima pergunta, do Anderson, ele é de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. O uso de máscaras tem causado muitas espinhas, o que posso fazer? Coitadinho do Anderson, realmente, isso me revolta até por razões especiais. Eu acho que está bem na hora de deixarmos as máscaras de lado, claro, com a opinião de médicos especialistas no assunto. O dermatologista não é necessariamente a melhor especialidade para opinar. Mas a Maskne foi criado inclusive um nome para essa entidade, a acne causada pelas máscaras, e principalmente a máscara de uso contínuo. Eu vejo gente dirigindo no trânsito sozinha no carro de máscara. Isso é absolutamente desnecessário. E realmente é preciso adaptar-se à legislação, ao que estão nossos governantes mandando, mas
é preciso usar o bom senso. Quando se está sozinho, quando se está convenientemente distanciado, veja, como eu e a Cláudia agora, não é preciso ficar de máscara o tempo todo. A máscara protege principalmente a outra pessoa, não esqueçam disso, porque o vírus não voa no ar. O vírus, ele anda sempre no transporte de gotículas. Então, se alguém cospe em cima da outra pessoa ou se tosse em cima do seu interlocutor, é nessa hora que pode haver realmente uma transmissão. Então, usando a máscara, principalmente alguém que está falando bastante, protege a outra pessoa. Mas se você está sozinho, distanciado, deixa a máscara de lado. Para combater essa acne causada pela obstrução importante que a máscara causa, além de outros problemas como dermatites, alergias, até rinites, porque as máscaras acabam soltando fiapos, né? Tudo isso, é preciso desobstruir a pele. Então, é importante usar um sabonete forte agora, não sabonetes suaves, um sabonete que possa desobstruir, algo com enxofre, com ácido salicílico. Nós não podemos citar nomes comerciais, mas procure nas farmácias um sabonete mais forte e uma loção alcoólica que possa limpar a pele em profundidade. Só isso você já irá melhorar. Então, não loçõezinhas calmantes, nem creminhos calmantes, não. É hora de algo mais forte, loções alcoólicas e sabonete à base de enxofre e ácido salicílico. Perfeito. Próxima pergunta, vamos para a tela da Olívia de Bento Gonçalves. Vou fazer a remoção de algumas pintas. Elas podem voltar? Você vai tirar com um médico, ou cirurgião plástico, ou dermatologista, deixe o problema com ele. Ele cuidará do caso, talvez ele faça de maneira mais delicada. Vamos supor que ele opte pelo método de cauterização, que é um método também válido para retirá-las. Ou ele opte por uma pequena incisão com pontos. Deixa a cargo dele. Ele vai julgar o que é melhor para você de acordo também com o seu diagnóstico. Pinta é um nome genérico, pode ser de alguns tipos distintos, né? Essas pintas. Se ele cauterizar, pode ser que ele cauterize e leve demais esperando para ver o resultado e depois ache por bem retocar um pouco. Normalmente, quando é feito por meio de uma incisão, já é mais definitivo. Se ele optar pelo método de cauterização, ele vai pedir para que você volte em 30, 40 dias e vai julgar. Se for preciso retocar, ele retoca. Deixe nas mãos dele. Maravilha. A gente não tem que ficar preocupado. Tem que tirar a pinta, tira, né? Pra que perguntar se vai Mas voltar? Depois que tirar, tá tirado. Relaxa. Próxima pergunta. E aí, ó, vamos ver de quem é. Ellen, de Araguatins, no Tocantins. Quais as regiões do corpo são mais sensíveis e exigem mais atenção? Responde daqui a pouquinho. Eu volto já já. Vou dar um recadinho, tá bom? Certo. Aí a doutora Lígia vai ficando aqui com a gente pra gente perguntar mais e mais e mais. Vamos lá de volta com a doutora Lígia Cogos. Eu falei ali que pele oleosa também precisa de hidratação. Precisa, não precisa? Inclusive porque algumas peles muito oleosas são tão oleosas que desenvolvem o conhecido quadro, conhecido pelos dermatologistas, de dermatite seborreica. Quando a oleosidade é tanta que queima a pele e a pele fica com toque seco, mas de fato é por um excesso de oleosidade e aí entram hidratantes calmantes, com substâncias calmantes. Legal. Mas não deixa de ter a necessidade de usar normalizadores dessa oleosidade pele, né? excessiva. Eu achei isso muito interessante. Foi contigo que eu aprendi até em relação a cabelo, né? Que as pessoas falam assim, meu cabelo é oleoso, então fica usando aquele shampoo de cabelo oleoso e o cabelo fica com o couro cabeludo tão ressecado que você uma vez me disse que começa a produzir glândulas sebáceas em maior que queima, quantidade. é o princípio da caspa, né? Olha só, a gente tem que entender bem dessas coisas. E veja que interessante, eu estava vendo vocês falarem da linha
e um dos componentes, o veneno de cobra, Snake. Vejam que engraçado, não só a dualidade da natureza das coisas, né? Algo ruim, um veneno de cobra, ou o veneno da toxina botulínica capaz de matar, né? E usado para beleza. As coisas têm natureza dupla. Sempre, né? Eu falo sempre que todo mundo tem luz e sombra. Eu digo assim, ó, olha para Deus que ele é só luz. Mas a gente humana aqui é luz e sombra o tempo todo, tá? Todo mundo tem. A Ellen de Araguatins, no Tocantins. Quais as regiões do corpo são mais sensíveis e exigem mais atenção? Aí depende da sensibilidade que estamos falando. É claro que a região do corpo mais sensível ao sol seria rosto, colo e ombros. E, por outro lado, a região do corpo mais sensível à umidade, capaz de desenvolver assaduras até numa criança, seria a região da virilha, a região embaixo das mamas de pessoas com peso maior, as axilas. Então, sensibilidade é um nome vago. Precisamos saber de que sensibilidade estamos falando. Temos sensibilidade à umidade, que é até uma coisa muito simples de resolver essas sensibilidades, essas assaduras, esses ardores, atritos entre as coxas. É o uso simples de talco, que ajuda muito. A sensibilidade ao sol, que se resolve de alguns anos, de algumas décadas para cá, com os filtros solares. A sensibilidade alérgica, né? Então, pessoas que não suportam, por exemplo, substâncias perto dos olhos, tomar cuidado com esmaltes que contêm formol, que são muito bons para fortalecer as unhas, mas podem irritar pálpebras, por exemplo. Sensibilidade nas orelhinhas, às bijuterias. Tem então, vários tipos, né? Cada um várias sensibilidades. Necessidade. Vamos lá. Próxima pergunta. Pode colocar na tela, produção, por favor. Juliana de Betim, Minas Gerais. Quais hábitos prejudicam a beleza da pele? Eu amei, porque todo mundo fala de um monte de coisa. Não pode tomar banho quente, é verdade? Não. Podem tomar banho quente. Aleluia! Um dos prazeres desta vida, e principalmente para quem mora nas cidades, na vida urbana, e chega cansado do trabalho e ao fim de um dia de gravação, né, Cláudia? Eu adoro, gente, um banho quentinho. E ter que relaxar. O médico não pode ser um chato. É o que eu falo até para as minhas assistentes. Sejam firmes, sejam até bravinhas quando precisar, sejam maternais, né, dando uma bronca, mas não sejam chatas. Ser chata desencoraja a todos. Banho quente é uma das grandes alegrias dessa vida cotidiana. É verdade. Podem tomar banho quente e, para quem tem maior sensibilidade, use um hidratante, especialmente em pernas. Mesmo que você não se sinta bem de usar hidratante no corpo todo, depois do banho, passe um pouquinho nas pernas, na região que mais se ressente do banho muito quente. Então, estão autorizados a tomar banho quente. Perfeito. Pode lavar o rosto com água quente? O rosto, naturalmente, a pessoa já não sente tanta vontade de uma água tão quente, porque o rosto é mais sensível à temperatura, então ele sente mais. De vez em quando alguém comete alguma bobagem, como todos nós cometemos, e mesmo no corpo. Até eu já me queimei com água muito quente do banho, nas panturrilhas, por exemplo, né? Então, acontecem as bobagens. Mas a água quente no rosto, claro, o rosto é mais delicado, é diferente. Mas a própria sensação já é uma proteção. A pessoa, é muito difícil se queimar no rosto com água quente. O que mais que prejudica a beleza da pele? Maquiagem? Muitas coisas. Não, maquilagem à vontade também. Podem usar muita maquilagem, não há problema. Procurem não dormir com a maquilagem ou... Eu sei que tem muitas moças que querem até passar alguma coisinha para não aparecer na frente do marido au naturel, né? Ao natural. E também isso não vai matar ninguém. Mas essas maquilagens um pouco mais complexas, como o rímel, por exemplo, a prova d'água, você pode acordar no dia seguinte
com os olhos com as pálpebras congestionadas. Se você tem uma pele oleosa, acorde mais cedo para limpar bem o rosto. Então, de modo geral, procure dormir com o rosto mais limpo. Mas durante o dia pode usar à vontade. Tem mais algum hábito que venha na sua cabeça? Tem, fazer reflexos. Ai, é meu bem Deus do céu. prejudicial. Justo, ela não tinha comentado ainda do meu cabelo, mas eu tava com medo, porque eu falei, ela vai perceber, né? Então, é claro que existem pessoas de cabelo muito forte e existem pessoas de cabelo mais frágil. Não esqueçam, cabelos mais finos, cabelos mais ondulados são mais frágeis. Para vocês que estão assim, olha, com esse tipo de queixa, ai, doutora, eu pego, quando eu vou fazer um rabinho, antigamente era mais calibroso e agora é um rabinho de nada que fica. Ou meu cabelo não cresce. Ele cresce da raiz, mas ele não chega lá embaixo. Pense em substituir o reflexo por alguma outra coisa. Por exemplo, tintura. Ó, tá bom. Meu cabelo ficou saudável, apesar do reflexo, tá bom? Mas eu... Dessa boca não sairão. Tomar bronca assim, né? Nacional, ao vivo. Eu volto já que tem mais 2 perguntas. Doutora Lídia Cogos, temos mais 2 perguntas. Vamos lá. Já vou pedir para colocar na tela, pra gente ajudar aí a turma que tá em casa. Nazaré, ela é de Santos, gostaria de saber mais sobre herpes e como evitar. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a herpes ou o herpes. O herpes, a infecção por herpes, né? Mas o herpes é um vírus, precisamos ver de qual herpes ela está falando. Pode ser o herpes simples, talvez seja isso, porque é uma erupção de repetição que aparece periodicamente. É um vírus que infecta o organismo, o herpes vírus, e que periodicamente, toda vez que a pessoa tem uma pequena baixa da imunidade, não é preciso ser um grande abalo nessa imunidade. Basta um períodozinho de estresse, ou uma febre, uma gripe passageira, um resfriado, uma dor de cabeça até, um dia de muito cansaço e o herpes volta a aparecer. Normalmente aparece nos lábios, ou na região genital, ou até em nádegas, em algum lugar ali pela região, e se caracteriza por bolinhas de água doloridas, incômodas, que logo depois secam e vão embora. Aí fica a esperança de que não voltem mais 2, 3 meses depois é capaz que elas retornem. E existe o herpes zoster, um vírus completamente diferente, o vírus da catapora, que aparece raras vezes, não é de repetição, é quando a pessoa está com um problema maior da imunidade, ou uma doença mais séria, colateral, ou uma fase de enfraquecimento, e aparecem as lesões normalmente pelo corpo. Pode ser oftálmico também, muito preocupante, com muita dor, com acometimento dos nervos em metade do corpo. Essa é a característica do herpes zoster, e que pode se estender por 20 dias e até mais, e precisa de um tratamento, acompanhamento médico atento, tanto para que vá embora, para que não fique a dor pós-herpes zoster, e também para descobrir o porquê aquela pessoa apareceu com essa infecção, com esse vírus que só acomete quem está realmente com a imunidade mais abalada. Já o herpes simples, que talvez seja do qual a ouvinte esteja falando, é comum em Santos também, porque o sol é outro desencadeador do herpes. Toma-se um pouquinho de sol nos lábios, aquela leve irritaçãozinha causada pelo sol já é suficiente para o herpes aparecer. E é tratado com a substância aciclovir, com comprimidos durante de 3 a 5 dias,
várias vezes por dia, normalmente o aciclovir clássico, 1 por dia, 5 dias, ou às vezes só a pomadinha de aciclovir e já se vai embora o herpes simples. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que faz para evitar? Tem alguma prevenção? Para evitar, é preciso aumentar um pouco a imunidade, ver se não está com alguma anemia, ver se não está com algum déficit de vitaminas. E às vezes a agressão é simplesmente local, por exemplo, para o pessoal de Santos, que é mais de uma vida mais ao ar livre, anda muito na praia. Eu gosto muito de Santos, a família do meu marido é de Santos, temos inclusive apartamento lá. E gosto muito daquele hábito de se ainda andar no calçadão. E as pessoas dão um leve aceno de cabeça, ainda como antigamente, saudando as pessoas que vêm em sentido contrário. Santos realmente ainda é uma cidade que preserva esse contato humano. Então, para você que está nos escrevendo, procure proteger com mais capricho a região dos lábios, se é nos lábios que aparece, com mais capricho. Faça o tratamento pelo menos uma vez, mesmo que você melhore só com a pomadinha, faça pelo menos uma série do tratamento com os comprimidos de aciclovir, que a chance de você se ver livre e espaçar esses episódios será bem maior. Faça pelo menos uma série, use depois as pomadinhas, você verá que vai se espaçando e os episódios serão menos intensos. Ok, para todo mundo que tem problema com herpes. Nosso tempo, infelizmente, já acabou, mas Que você volta. pena. A gente está sempre Não, de portas abertas não aqui, é uma quero delícia. sair daqui. Então fica porque a Marcela Dargan vai fazer artesanato, o Eugênio vai fazer uma delícia na culinária. Você pode ficar aqui o tempo todo. Eu até queria te perguntar depois como é que você fez para dar esse nó aqui bonito. Ficou elegante, né, gente? Nossa, É uma pashmina ou é só um cachecol? É um cachecol que o Valdemar comprou por sugestão do nosso Paulinho Salgado, O filho querido. que sugeriu o aplicativo. Não, Paulinho Salgado, Paulinho. Paulinho Salgado, o nosso. Não é o Cogos, tá? Não é o Cogos, que não entende nada de compra. Muito pelo contrário. Mas o Paulinho, nós não sei, acho que não podemos falar o nome do aplicativo. Eu já sei, ele deu a dica. Mas ele deu uma dica e o Valdemar se pôs a comprar várias coisas que são baratinhas. Começou a comprar feito elegantérrimo, eu gostei desse nó aqui. Me deu uns 2 ou 3 de cores diferentes. Ficou lindo e combinou toda com a roupa, ficou bom demais. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Agradeço. Leva um beijo para toda a turma daquela clínica espetacular. Nossa, que adoram você. A clínica Agora, linda, quem gente, mais na Avenida adora Brasil. a Cláudia são os manobristas. São Os queridos. seguranças Olha, dos manobristas. tudo de bom. Deus Obrigada, abençoe. Cláudia. Felicidade sempre. Doutora Lígia Cogos, sempre querida aqui com a gente. Bom, né? Que ela fala mesmo tudo que a gente precisa saber, a gente vai aprendendo muito com ela.